Alberto Rebelato. Não sei, deve ter muito telespectador interessado no assunto medos. E o doutor Rebelato deve ser uma parada indigesta falando sobre o tema. Só falei uma ressalva, psiquiatra e psicanalista, né? Qual é a diferença? Tem uma diferença. O psiquiatra trabalha mais de fora para dentro e o psicanalista trabalha mais de dentro para fora. Trabalha mais com a palavra, o psicanalista, e o psiquiatra trabalha mais com remédios. Exato. Diferenças até acadêmicas, né? A formação psicanalítica, Flávio, tarda 7 anos aproximadamente, no mínimo, exigindo 1.300 horas de voo no divã, não é? De viagem pelos países internos, pelas Antártidas submersas do oceano psíquico, né? E a psiquiatria é um pós-graduação em medicina que dura 3 anos, né? Fundamentalmente, o psiquiatra trabalha com psicóticos, né? Ou seja, com pessoas que estão fora da realidade, entre aspas, né? Com esquizofrênicos, psicóticos maníacos depressivos, e o psicanalista trabalha fundamentalmente com neuróticos, né? Mas o tema era medo. Existe o medo ao psicanalista, exatamente. Mas não é ao psicanalista. Existe o medo ao que o psicanalista representa, Flávio, que é uma espécie de decifrador, um champolhão das emoções, não é? Um champolhão desse grande outro sujeito, grande porque é maior que o sujeito ego, se chama o inconsciente. É um alter ego do sujeito. O que é superego? E existe uma fobia, superego, já lhes viu. Existe uma fobia específica que é o medo a enlouquecer, que tem um parentesco, é a fobofronesia. Fronem, em grego, significa espírito, né? E daí houve uma corruptela para enlouquecer o espírito. Daí vem esquizofrenia, né? Fronem. Então, todos somos, de alguma maneira, fobofronéticos, né? Temos fobofronesia, medo de enlouquecer. Isto é, medo de, quando formos ao psicanalista, de nos encararmos face a face com a dublagem de nós mesmos, e esse dublê se chama inconsciente. Nós somos todos os retratos de Dorian Gray? Somos? Sempre. Nós somos sempre narcisistas, não é? Nós somos sempre fóbicos à morte, fóbicos a esse outro interno dentro de nós, e vivenciamos esse encontro desejado e temido com o outro com um sentimento que é muito pior e muito mais grave que a fobia, que é o sentimento de sinistro. Freud chamava unheimlich, né? O sinistro, unheimlich. Isso quer dizer... Heim é casa, né? Unheim é não casa, não familiar. Sentimento de estarmos nos olhando, nos mirando no espelho, não é? Porque nós temos fundamentalmente um medo, que é o medo a mudar qualquer coisa dentro de nós mesmos, né? O que é superego? Superego é a instância crítica, não é? É a autocensura a partir da nossa história com a nossa família, sobretudo com os pais. É a internalização, a introversão de pai e mãe dentro de nós. É o nosso tribunal inquisidor, com os torquemadas da vida, que são as nossas proibições, as nossas repressões, o que nos levam a sermos fóbicos, né? A termos medos. O termo fobia... Devido à censura. Exatamente. Fobia é medo em grego, né? Phobos, né? É medo. E nós temos um medo, antes de tudo, a viver, não é? O medo ao amor, não é? O medo ao sucesso, aos que fracassam ao triunfar, aos que triunfam ao fracassar, não é? Nós somos um coquetel de medos. O ser humano é um coquetel de medos porque é o mais inseguro dos animais. E por ser o mais inseguro, é o mais medroso. Então, agora... Dá licença. Agora, uma das coisas que a maior novidade que eu ouvi que o doutor falou foi que nós não gostamos, temos uma fobia de nos conhecer. E eu sempre tive comigo, que o dia que eu tivesse um dinheiro bom sobrando, eu faria uma psicanálise. Uma psicanálise. Porque me seria muito gratificante eu me conhecer. Eu acho que eu devo ter coisas melhores. E sempre achei que as pessoas que podem fazer psicanálise são privilegiados. E agora
doutor está me dizendo que as pessoas têm medo de se conhecer? As pessoas têm uma curiosidade de saberem quem são. Mas isso eu tenho, e acho, mas não tenho medo disso. E ao mesmo tempo tem muito medo de saberem quem são. Dialeticamente é assim. A vida é assim, né? Nós somos esse coquetel de vida e morte, eros e thanatos, né? Então, a psicanálise não foi posta em dúvida nos Estados Unidos recentemente, doutor Rebelo? A psicanálise foi posta em dúvida desde a ida de Freud aos Estados Unidos, em 1910, não é? Porque nesse momento estava nascente, né? Estava em fase embrionária o capitalismo e se criticava que a psicanálise era demasiado tardia nos seus resultados, não é? Mas continua em dúvida. A psicanálise americana é paupérrima, tanto que nós temos aqui no sul do hemisfério, ou seja, na América do Sul, o segundo maior centro psicanalítico do mundo, que é Buenos Aires, já falava outro dia, né? Mas o medo ao psicanalista é em realidade o medo a estarmos frente a nós mesmos. Existe muita curiosidade, não é? E existe muito medo, porque nós somos assim. Isso é da constituição do ser humano desde priscas eras do homem primitivo. Nós temos medos arcaicos, medos atávicos, não é? Há pouco a Cláudia... No gene. Exatamente, por exemplo, temos medos que são insolúveis, são medos filogenéticos, são medos atávicos, como o medo ao escuro, o medo à noite, o medo aos animais pequenos, medo à solidão, medo à aranha, medo à barata, por exemplo, né? Que são remanentes de uma prontidão arcaica, atávica do ser humano, isto é, do ser humano primitivo, do homem das cavernas, né? O medo à noite, medo à morte, medo à cobra, não é? Secundariamente, esse medo à cobra se ressignifica aonde a cobra pode assumir a função e o papel de um símbolo, por exemplo, fálico. Pode representar um pênis, pode ser o medo a um pênis, né? Pois olha, doutor, eu até agora pensei que eu era um homem tranquilo e acho ainda que sou. Eu, na realidade, não tenho medo de ficar louco, não tenho medo de ir no psicanalista, a não ser que eu pense, analisando a ele, que ele precisa de fazer um pouco mais de análise. Gosto de viver, gosto do sucesso, gosto de empreender, e agora o senhor me diz que tudo isso é razão de medo, eu já fiquei preocupado. Eu até hoje ainda achava que eu era muito tranquilo. Agora vou seguir pensando que sou tranquilo, mas que é bom viver, que é bom o sucesso, que é bom o empreendimento, que é bom não ter medo, nem do psicanalista. E acho que é bom psicanalista. E se eu tivesse muito dinheiro, eu não faria o que o Baldi faz. Eu teria muito mais coisas para aproveitar do que lá no psicanalista. Eu não iria. Eu estou tempo também. Para mim é tempo. Eu gostaria de me dedicar a um tratamento psicanalítico, assim na base de no mínimo 3 sessões por semana, para poder me conhecer, para poder ser mais útil a mim mesmo, em primeiro lugar, porque eu acho que o investimento em nós é o maior investimento que pode fazer. Viajar, aprender, te divertir, te enfeitar, te vestir bem, comer bem, beber melhor. Eu acho ótimo investir em mim. Aí não precisa psicanalista. Eu também. Não, mas aí eu acho que complementa este quadro, este cenário, uma análise psicanalítica para que eu possa curtir tudo isso melhor. Para que eu pudesse, para que eu possa ser melhor para os que estão em torno de mim. O Baldi aqui, o psicanalista prático, né, vai te dizer que se tu sente todas essas vontades, todos esses desejos e saberia usufruí-los, não precisa ir lá no doutor Rebelato. Mas, por favor, nós não podemos negar que todos temos medos. Né? Existe o medo do medo. O medo maior do brasileiro... Tu tem medo de barata? Olha, se aparecer uma barata aqui, eu subo na mesa e levanto a saia. Eu pego o sapato e... Escocês. Existe o medo do medo, que se chama fobofobia. Não, mas eu estou falando... Tem medo de barata? Estou falando sério. O medo da aranha que o doutor falou, eu mato com a mão. Uma cobra eu pego com a mão, um rato eu pego, não tem nada, nunca. Uma barata eu subo na mesa e levanto Qual a saia. é a interpretação? De pegar uma aranha na mão e matar a cobra. Não, eu mato a aranha, para segurar a cobra, o rato. Sim. Agora, não, a interpretação que eu digo é o seguinte, o psicanalista, em realidade, é um maldito. Não é? As pessoas têm medo. A barata. Por que tem medo de barata? Pois é, a barata representa, não é, um medo fundamental e um medo, digamos assim, primitivo, um medo atávico, porque remonta aos princípios do advento do homem sobre a Terra, né? As ameaças, as cavernas, as cobras e tal. É um medo ancestral. Mas a barata também pode significar no universo simbólico de um ser humano, no seu imaginário, não é? Algo. Porque a fobia é
a transposição, o deslocamento de um medo externo por um medo interno. Em realidade, a gente não tem medo às coisas de fora, a gente tem medo às coisas de dentro. As nossas vivências ou morrências, palavra que eu inventei no programa do Flávio, não é? Mas o medo maior é o medo ao desmascarar-se. Todo mundo tem medo de psicanalista, eu também, eu me analisei muitos anos, tinha medo ao meu psicanalista, não é? Porque é o medo ao desmascaramento, a nós tirarmos a máscara frente a nós mesmos ou frente aos outros, não é? E o psicanalista é o sujeito maldito, porque fala daquilo que não se deve falar, fala do indizível, fala da morte, fala do medo, fala de Deus, analisa essas questões que a cultura, sobretudo a ocidental, deixou, não é assim, ad latere, deixou de lado, né, para não mexer. Portanto, mobiliza tanta ansiedade e tanta defesa. O Dibre se defende de mim, tem medo de mim. Não, Por quê? eu não... Porque o psicanalista tem um poder de entrar... Eu não tenho medo, até eu sou um bruxo. admirador. Um psicanalista que fala poeticamente, por que eu vou ter medo? Eu gosto de poesia, é outra das coisas que eu gosto. Falando em poesia, eu diria assim, há uma poesia que fala sobre o medo, né? No sé si me olvidarás ou si es amor este medo, yo solo sé que te vas. Algo assim. É um poeta cubano, né? Então... O Ferrer não está aí hoje. Como diz? O Ferrer não está aqui hoje, os cubanos não têm medo hoje. Mas o fundamental é que nós sejamos honestos com nós mesmos. Por exemplo, a situação atual do Brasil. O brasileiro é o quê? É uma ilha cercada de medo por todos os lados, não é? Os brasileiros agregaram-se outros medos que alguns povos não têm, né? O nosso medo da inflação, o medo da instabilidade, do amanhã, da indefinição. Exatamente. Nós estamos já na doença do pânico, que é pior que o medo. Ou seja, nós temos medo de nos olharmos no espelho, medo de sairmos à rua, medo de comer, não é? Nós estamos ficando paranoides. A realidade brasileira é essa. Não é? Há uma paranoia coletiva, há um medo a tudo. Se chama fobofobia, medo do próprio medo. Não é? Então, doutor, sim, por favor. Volta e meia se ouve uma afirmação de que essas fobias, vou usar a sua terminologia, essas fobias são mais frequentes, são mais identificáveis nas pessoas de classe média alta que têm, porque desfrutam de uma situação econômica melhor, mais tempo para soltar os seus macaquinhos no sótão. Sim. E que um operário que ganhe pouco e que tem uma família grande para sustentar e que tem muito que trabalhar e muito que lutar pela comida, pela roupa, por uma entrada de futebol, esse cara não vai para psiquiatra, esse sujeito não toma remédio em clínicas de repouso, enfim, ele é um sujeito que administra muito bem os medos que ele teria, que ele tem, que o senhor identifica como medos atávicos. Né? Medos atávicos, sim. Tem o que ver isso com a realidade? Tem, claro. O medo também tem uma fonte ideológico-cultural, evidentemente. Ideológico? Ideológico-cultural. Também o medo é ideológico. Não sabia. Existe um medo cultural, não é? É claro que... A nossa cultura do ginásio, os padres sempre nos ameaçaram com o inferno. Não, mas eu estou pensando naquela... Não, mas há uma deformação estatística nisso tudo. Acontece que o pobre não chega a um consultório. O pobre mete a realidade pelas veias ou pela garganta, bebendo, não é? Ele tenta sufocar esses medos. Isso o rico também faz. Só mas é diferente. A verdade é que a medicina... A ressaca é igual. Não, em tese, eu penso que todos somos fóbicos, todos temos algum tipo de medo. E que a classe social, a diferença econômica, as diversas camadas não estabelecem nenhuma diferença. Não estabelece. É só o surgimento estatístico, a tabulação só que é diferente. Exatamente, porque os pobres não são pesquisados, quando num país como o nosso a saúde é elitista, e se a saúde é elitista e a vida é elitista, só vive quem tem dinheiro. Imagine-se a psicanálise, um tratamento psicanalítico ou psiquiátrico. Não é? As estatísticas não chegam nos redutos pobres da sociedade. Doutor, qual é a mensagem, a conclusão que você chega? Para o final do programa, no final de semana. Há esperança para isso? Fim de semana. Eu gosto vai muito deixar a gente encucada aí por 72 horas, por favor. O Bertolt Brecht, que eu gosto muito, diz assim, se o gado conversasse, não iria tão mansamente ao matadouro. Conversemos com os nossos amigos, não é? Conversemos para elaborar os nossos medos. Um amigo também é um psicanalista de bolso. Eu acho melhor. É um grande esse é o grande psicanalista. E o psicanalista é um amigo pago, em realidade.
Ou seja, né? É um amigo pago. O que eu poderia dizer? Então? Agora, quando for uma fobia neurótica, a única solução é o deciframento, né? É entender o que há no inconsciente dessa pessoa. Porque uma fobia é a expressão sintomática, neurótica, de um medo interno e inconsciente. Mesmo porque então, já dizia a esfinge para o Édipo. Decifra-me ou devora-te, né? Exatamente. Então, qual é a decifração disso tudo? A decifração do medo... A decifração do medo é... Para que ele não nos devore. Exatamente. Exatamente. Nós temos que nos decifrarmos não só no nosso medo à vida, não é? Mas temos que nos decifrarmos na nossa identidade. Se nós não sabemos quem somos, nós não podemos ter nada, nem ninguém. Nós estamos sozinhos, não é? Nós somos títere de nós mesmos. Então, há que decifrar o medo. E se pode decifrar o medo, por exemplo, aprendendo a interpretar um sonho, não é? Os sonhos são janelas abertas, não é, ao inconsciente. O sonho é o cordão umbilical ao inconsciente. Sonho deve ser um tema para o outro programa. Que eu ia dizer exatamente. Ah, que bom, obrigado. Agora chega. Tema, medo, sim, agora para o outro... O Dr. Dib, nos umbrais do século XXI, ele repetiu uma frase de Sócrates, dita 3 mil anos atrás. 3 mil anos atrás. Gnóstico Y. Conhece-te a ti próprio. Conhece-te a ti próprio. Boa noite.